Fala pessoal, sou o professor Guilherme Barroso e a aula de hoje será sobre fármacos antipsicóticos. Mas como podemos definir psicose? Psicose se caracteriza como perda de contato com a realidade que ocorre em vários distúrbios psiquiátricos graves e comuns. As manifestações mais frequentes são alucinações e delírios. Alucinações são experiências sensoriais na ausência de estímulos reais, como por exemplo ouvir vozes ou ver coisas. Já delírios são crenças falsas que as pessoas repetem como se fossem verdades, como serem perseguidas, por exemplo, ou terem poderes especiais, o que não são compartilhados logicamente por amigos e familiares ou apoiados por evidência. O pensamento desorganizado também é comum, assim como as dificuldades nas interações sociais e no funcionamento do seu dia a dia. Para compreendermos o mecanismo de ação dos fármacos antipsicóticos e fazermos uma escolha mais adequada dependendo da doença em que queremos tratar, é necessário dividir essa aula então em duas partes. Essa primeira parte vai ser a introdução aos transtornos psicóticos, classificação e sintomatologia da esquizofrenia, etiologia, que é fundamental para entendermos o mecanismo de ação também dos fármacos, junto com as teorias neuroquímicas. A parte 2 da aula de antipsicótico serão os fármacos com os mecanismos de ação, efeitos adversos e as principais indicações clínicas. Uma porcentagem significativa da população apresenta crises psicóticas como uma doença primária ou como uma comorbidade, por exemplo, de uma doença neurodegenerativa. E isso chama a atenção também para personagens reais, como por exemplo John Forbes, ou até fictícios, como Don Quixote. Eles relacionavam, por exemplo, suas atitudes e habilidades peculiares, assim como seus pensamentos ditos confusos, conflitantes e alucinantes, possivelmente com quadros psicóticos. Observa-se isso no exemplo do quadro O Grito, do pintor Edvard Munch, produzido pelo artista após uma crise psicótica que o mesmo descreveu e depois a pintou. Abre aspas. Passeava com 2 amigos ao pôr do sol, o céu ficou de súbito vermelho sangue. Eu parei, exausto, e inclinei-me sobre a mureta. Havia sangue e línguas de fogo sobre o céu azul escuro do Fior e sobre a cidade. Então é um tema bem interessante, a descrição dele é muito interessante porque é uma descrição claramente da alucinação. Outro personagem interessante é Syd Barrett, que é um dos fundadores, compositor, vocalista do Pink Floyd por muitos anos. Ele desenvolveu crises psicóticas intensas, com sintomas positivos, negativos e até déficit cognitivo. Isso possivelmente surgiu através do uso de drogas, que era muito intenso à época, e também por apresentar, depois caracterizado clinicamente, um quadro de esquizofrenia. Os transtornos psicóticos têm etiologias diferentes e cada um deles exige uma abordagem terapêutica única. Os distúrbios psicóticos mais comuns incluem transtorno do humor com características psicóticas, que aí entram os quadros de depressão unibipolar, psicose induzida por substância, demência com características psicóticas, muito comum em fases terminais do Alzheimer, por exemplo, delírios com características psicóticas, distúrbio psicótico breve, transtorno delirante, transtorno esquizoafetivo e esquizofrenia. Essa última se destaca como a mais prevalente, 1% da população mundial. Então, um número muito grande, considerável. Apesar de ser uma desordem prototípica para o entendimento da psicose e seu tratamento, ela pode exibir características que se estendem além daquelas observadas em outras doenças psicóticas. O histórico conceitual da esquizofrenia data do final do século XIX, quando foi chamada de demência precoce, pela característica peculiar de atingir principalmente indivíduos no final da adolescência e adultos jovens. Entre 1908 e 1911, um novo termo surge nesse cenário. Do latim, as palavras esquizo, que significa divisão, mais o sufixo frenia, que por sua vez significa mente, criaram o termo esquizofrenia, ou seja, mente dividida, que substituiu a citação demência precoce na literatura. Breuer descreveu os sintomas fundamentais ou primários específicos da esquizofrenia, que se tornaram conhecidos como os 4 As: associação frouxa de ideias, ambivalência, autismo e alterações de afeto. Bleuler também descreveu os sintomas acessórios, ou também chamado de secundários, que incluíam alucinações e delírios. Outros fatos importantes que merecem destaque são em ordem cronológica a descrição dos subtipos de esquizofrenia entre 1930 e 1940,
o conceito de sintomas positivos e negativos, fundamentais para a seleção futura dos fármacos, que discutiremos ao longo da aula, e em 1993, quando houve a inclusão da esquizofrenia na Classificação Internacional de Doenças, uma sigla conhecida como CID. O diagnóstico da esquizofrenia é baseado em características clínicas, sem a contribuição de biomarcadores laboratoriais. Essas características incluem sintomas positivos, como experiências ou crenças que normalmente não deveriam estar presentes, por exemplo, alucinação, delírios e comportamentos desorganizados, que podem ser transmitidos através de falas ou atitudes. Sintomas negativos, que seria a perda de habilidades que normalmente deveriam estar presentes, como retraimento social, falta de motivação e comprometimento das habilidades cognitivas, como memória, atenção e solução de problemas. Embora os sintomas positivos e negativos sejam os mais óbvios e marcantes da esquizofrenia, por outro lado, os cognitivos emergiram como sintomas cruciais no quadro. Atualmente acredita-se que os déficits cognitivos sejam responsáveis pela maior parte da morbidade e declínio funcional observado na doença, embora ainda não constitua um requisito para diagnóstico no sistema de classificação. Alguns estudos mostram que o início do tratamento influencia fortemente esse prognóstico cognitivo. Vale ressaltar que alguns portadores da doença costumam ainda apresentar um comportamento que vai contra os costumes sociais, o qual geralmente é bizarro para quem observa, por exemplo, vestir-se de maneira incomum, masturbar-se em público, realizar movimentos estranhos, dentre outros. Podemos citar ainda comportamentos de agressividade e hostilidade, envolvendo expressões de raiva, ressentimento, sarcasmo, abuso verbal e até mesmo falas em voz alta, sem motivo aparente. A identificação precoce dos sintomas é essencial para um melhor prognóstico. Esquizofrenia geralmente ocorre com maior incidência entre 15 a 25 anos para homens e em dois períodos para mulheres, de 25 a 35 e também de 40 a 45, pouco antes da menopausa. O diagnóstico baseia-se exclusivamente na história psiquiátrica e no exame psíquico-psiquiátrico. É uma doença, como pode-se ver, caracterizada principalmente em adultos jovens e no final da fase adolescente. Os mecanismos pelos quais os traços da personalidade conferem um risco para o desenvolvimento de uma psicose permanecem desconhecidos, porém sabemos que esse risco é importante. Também não se sabe se esse efeito ocorreria por um fato patoplástico neural da personalidade desadaptativa ou se advém de uma alteração no neurodesenvolvimento. De fato, traços desadaptativos da personalidade podem desencadear um primeiro episódio psicótico que, por sua vez, acarreta grande risco de desenvolvimento da esquizofrenia. O gráfico aqui representado é dividido em três principais fases: pré-mórbida, que são sintomas leves e de difícil identificação; prodrômica, período de crises mais intensas, mas também inespecíficas, como déficit de atenção, insônia, ansiedade, isolamento social, podem ocorrer também agressividade. Mas como identificar isso sabendo que estamos falando de pessoas no final de uma fase adolescente, na maioria deles, ou em adultos jovens? Então são sintomas também bem comuns. Não é fácil fazer a identificação. Por último, na última fase aqui do gráfico, a gente pode observar já a crise psicótica instalada e a área da curva em cada um desses pontos coloridos representa realmente a intensidade dos sintomas. Todas essas fases elas são identificadas empregando critérios computados e em cada um dos testes aqui representados pelas siglas. A identificação de indivíduos ainda na fase prodrômica pode permitir o direcionamento de intervenções para prevenir, atrasar ou atenuar o curso de um transtorno psicótico. Sabe-se hoje que a doença e possivelmente também a deterioração começam anos antes das manifestações. Muitas vezes o período do início dos sintomas prodrômicos e o início da crise psicótica já instalada pode durar anos ou meses e muitas vezes a família percebe, mas o sentimento talvez de negação daquela doença faz com que não seja procurado uma ajuda especializada. O tempo de tratamento para a obtenção da remissão aumenta à medida que se sucedem os episódios psicóticos. Logo, é fundamental que o primeiro episódio seja tratado de modo incisivo e eficaz para minimizar o risco de uma má evolução da esquizofrenia. A exclusão de fatores como o uso de drogas, infecções ou tumores é fundamental para o melhor controle clínico e também para a segurança do paciente. O subsequente curso da doença, a partir da fase prodrômica, é variável.
com muitos pacientes demonstrando persistentes sintomas negativos e déficit cognitivo e ou recorrente episódios psicóticos ou afetivos. Mudanças na estrutura cerebral após o nascimento são bem estabelecidas. O cérebro aumenta de tamanho até a idade adulta, a substância cinzenta volumiza na infância e depois diminui a diferentes taxas no cérebro. E o volume de substância branca aumenta muito além da adolescência até a meia-idade. Como princípio geral, muitas das áreas corticais com um período de desenvolvimento mais prolongado são tipicamente as responsáveis por processos cognitivos de ordem superior, como as corticais frontal e pré-frontal. Acredita-se que o processo natural de redução da substância cinzenta na adolescência é anormalmente intensificado ou descarregado em algumas formas de psicose, incluindo a esquizofrenia. Observou-se redução dinâmica da estrutura cinzenta durante esse quadro, principalmente na fase da adolescência, o que pode ser parcialmente antagonizado por alguns antipsicóticos. Então isso é um fator de risco. Esse artigo aqui é muito interessante, mostra esse desenvolvimento, mas existem ainda outros fatores relacionados ao quadro da esquizofrenia. Por exemplo, infecções virais maternas, hipertensão durante a gravidez, diabetes durante a gravidez, uso de drogas e lesões, e até mesmo fator genético, onde a gente pode observar aqui que gêmeos monozigotos apresentam 48% de taxa, então isso é uma taxa considerável. Algumas observações empíricas e outras experimentais ajudaram na criação das teorias neuroquímicas para tentar explicar o quadro da psicose. Elas centralizam principalmente na dopamina, glutamato e serotonina, embora outros neurotransmissores, como por exemplo a acetilcolina, também mereçam atenção. Vou iniciar com a teoria até o momento mais importante, na qual a maioria dos fármacos age modulando, ou seja, a teoria dopaminérgica. Observou-se o efeito de algumas substâncias bioativas, como por exemplo a anfetamina e reserpina. A anfetamina é capaz de elevar a concentração de dopamina por 3 mecanismos principais. Primeiro, é um substrato do transportador de dopamina, chamado DAT, que inibe competitivamente a captação de dopamina. E segundo, facilita o movimento da dopamina para fora das vesículas e para o citoplasma. E terceiro, promove o transporte reverso da dopamina mediado por DAT para a fenda sináptica, independentemente da liberação vesicular induzida pelo potencial de ação. Notou-se então que ao administrá-lo, o paciente é capaz de produzir episódios positivos agudos, ou seja, estou aumentando dopamina na fenda sináptica e os episódios agudos positivos eles aparecem. Por outro lado, a reserpina, que age nas vesículas sinápticas através da inibição do transportador vesicular de monoaminas, chamado VMAT, e dessa forma consegue impedir a entrada da dopamina dentro das vesículas, sendo rapidamente metabolizada pela MAO e tendo possivelmente uma menor concentração na sinapse. O uso da reserpina consegue controlar os sintomas psicóticos positivos. O que a gente consegue concluir com esses dois resultados? Que o aumento de dopamina causa sintomas positivos e que drogas que reduzem a resposta dopaminérgica controlam esses sintomas. Precisamos entender um pouco mais sobre os receptores e vias dopaminérgicas envolvidas para ficar um pouco mais claro o mecanismo e efeito adverso dos fármacos. Os receptores dopaminérgicos eles se dividem em 2 famílias de GPCRs, família D1 e família D2. D1 possui receptores estimulatórios, ou seja, GS, acoplado à proteína G excitatória, do tipo D1 e D5, enquanto a família D2 é representada pelos receptores D2, D3 e D4, e estão ligados à proteína G inibitória GI, o que, ao contrário dos excitatórios, irá causar redução da produção de AMP cíclico intracelular. Nesse slide são destacadas 4 vias de sinalização dopaminérgicas. A primeira, a via nigroestriatal, pertence ao sistema extrapiramidal e cria via de comunicações da substância nigra ao estriato dorsal. Ela é essencial para o controle das funções motoras principal. A deficiência dopaminérgica dessa via gera déficits motores sintomáticos da doença de Parkinson ou sintomas parkinsonianos, incluindo hipocinesia, tremores, rigidez e desequilíbrio postural. 2. A via mesolímbica, também conhecida como via de recompensa, tem função no controle das emoções e motivações. Ela transmite dopamina para o sistema límbico e a partir da área tegmentar ventral, passando pelo núcleo accumbens e hipocampo. O excesso de dopamina ativando os receptores D2 nessa via causa sintomas positivos e, portanto, são alvo da maioria dos fármacos antipsicóticos. A via mesocortical participa das funções cognitivas e parece estar ligada ao processo de aprendizagem e memória. Ela também se inicia no VTA,
indo até o córtex pré-frontal, e diferente da mesolímbica, os sintomas negativos da esquizofrenia são ligados a uma hipofunção dos receptores D1 na via mesocortical. Para finalizar, a quarta via é a tubéreo-fundibular. É controlada pela liberação da dopamina no sistema porta do eixo hipotálamo-hipófise, sendo a dopamina liberada responsável pela inibição tônica da secreção de prolactina, após ativar o receptor D2, ou seja, bloqueio de D2 anula a função inibitória sobre a secreção de prolactina, ocasionando hiperprolactinemia e risco de ginecomastia. Essa figura ainda representa as principais populações de receptores. Então aqui é possível, por exemplo, observar que na via mesolímbica a família D2 está presente em maior quantidade, e na via mesocortical você tem receptores da família do tipo D1. Para finalizar as vias dopaminérgicas, eu trago essa imagem para destacar que os receptores D2 e D3 também estão presentes com receptores pré-sinápticos. Dessa forma, agem como neuromoduladores negativos da liberação de dopamina quando são ativados. Lembre-se que o bloqueio de D3 pré-sináptico, muito presente nas vias nigroestriatal e tubéreo-fundibular, aumenta a liberação então de dopamina a partir das vesículas, possibilitando resposta pós-sináptica como neurotransmissor. Isso é importante para o controle motor e também para o controle da liberação de prolactina. A teoria dopaminérgica ela tem suas limitações. Ela, por exemplo, não explica os efeitos psicomiméticos do LSD, que é um potente agonista do receptor 5-HT2A, receptor de serotonina, ou os efeitos da fenciclidina e da ketamina, antagonistas do receptor de glutamato do tipo NMDA. Para entender essa hipótese glutamatérgica, essa imagem aqui é muito importante, porque ela demonstra um circuito sináptico envolvido nos sintomas esquizofrênicos. A ketamina infundida em voluntários normais, que é um antagonista de NMDA, ela produz toda uma gama de sinais e sintomas da esquizofrenia, com sintomas positivos, negativos e déficit cognitivo. Estudos subsequentes com ela mostraram uma melhora na liberação subcortical da dopamina. Indivíduos com esquizofrenia estabilizada exibiram acentuada sensibilidade à ketamina com recorrência de sintomas específicos de quadros psicóticos. Observou-se que o interneurônio GABA, ativado inicialmente pelo disparo dos neurônios glutaminérgicos pós-ativação do NMDA, consegue inibir neurônios piramidais, e dessa forma há um controle negativo sobre a liberação de dopamina via VTA. Ou seja, a inibição do NMDA não ativará os interneurônios GABAérgicos de forma eficiente. Por conseguinte, o controle negativo sobre os neurônios piramidais glutaminérgicos realizados pelo neurotransmissor inibitório GABA não ocorrerá. Esse mecanismo é também conhecido como mecanismo de desinibição das células piramidais pós-sinápticas. Por conseguinte, haverá um forte estímulo no VTA para liberar dopamina, gerando sintomas positivos. A teoria neuroquímica serotoninérgica é super importante estudarmos porque os fármacos mais modernos eles criaram esse tipo de sistema serotoninérgico com um alvo super importante. Os receptores de serotonina, por exemplo, 5-HT1A, 2A ou 2C, a princípio eles apresentam um papel muito importante na função cognitiva e nas habilidades motivacionais que ficam alterados nos quadros de psicose e desordem de humor. Estudos com agonistas 5-HT2C demonstraram uma melhora das funções cognitivas. A regulação positiva dos receptores 5-HT2C no estriado parece estar associada a uma diminuição da motivação de incentivo. Além disso, os receptores 5-HT2C, localizados nos neurônios de dopamina e nos neurônios GABAminérgicos, na área tegmental ventral, ou seja, ATV, também foram sugeridos para regular a motivação, modulando as transmissões para o núcleo accumbens. Outros tipos de receptores de serotonina, como os receptores do tipo 1A e do tipo 2, podem influenciar diretamente ou indiretamente esse sistema neural para comportamentos motivacionais. Os receptores 5-HT2C e 2A parecem ter respostas complementares e contrárias em algumas situações sobre os efeitos antipsicóticos. A estimulação do receptor 5-HT2C ele leva a uma inibição da dopamina na região límbica e cortical, com melhora das funções cognitivas. Vale ressaltar que os receptores do tipo 2A são pós-sinápticos e pré-sinápticos.
e que esses últimos, eles também podem ser considerados heterorreceptores. O que é isso? Significa que eles podem fazer feedback negativo em neurônios armazenadores de outros neurotransmissores, e ele faz isso com dopamina. O bloqueio do receptor 5-HT2A pós-sináptico reduz os sintomas positivos e o bloqueio pré aumenta a liberação de dopamina na fenda sináptica. Isso pode parecer um pouco contraditório, mas na verdade é a chave que explica, juntamente com um menor bloqueio percentual dos receptores D2, feito pelos fármacos mais modernos ou atípicos, que controla os sintomas positivos, negativo e cognitivo, e ainda possui menor risco de efeitos adversos, como efeitos extrapiramidais e prolactinemia. Então, pessoal, chegamos ao final da nossa primeira parte da aula. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, podem deixar no comentário, que eu vou tentar responder a todos. E a próxima aula vai ser sobre fármacos e mecanismo de ação das características antipsicóticas. Então, eu vou abordar os fármacos típicos e os fármacos atípicos. Não esquece de dar o seu like aí não, curtir nosso canal, acompanhar e deixar um comentário. Valeu, um grande abraço.